E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, essa limitação administrativa a gente definiu, ela é geral e abstrata, e ela não gera o dever de indenização do poder público exatamente pelo fato de ser geral, de não criar um dano específico a ninguém e de criar restrições de caráter geral, né? Além da limitação, nós temos a servidão administrativa. Pessoal, a servidão administrativa já não é geral, né? Aqui a gente está falando de uma intervenção na propriedade que incide sobre um determinado bem. Então, a servidão, ela atinge um bem especificamente. Ela é um direito real, tá? A ideia da servidão administrativa é de direito real que recai sobre bem imóvel. Então, direito real sobre imóvel, a gente sabe que vai para a matrícula do imóvel. Então, no cartório de registro do imóvel, vai ser registrada a servidão, né? Ela não é uma restrição genérica, ela atinge aquele bem, vai para o registro daquele imóvel e tudo mais. É mais ou menos a ideia que a gente tem da servidão na esfera privada, né? No direito civil, você aprende que a servidão se desenvolve com um prédio dominante e um prédio serviente. Então, o que você aprende? Existe um prédio dominante, no qual a servidão é instituída, e o prédio serviente que vai submeter aquela regra de servidão. Uma servidão de passagem. A ideia do direito privado é essa. No direito administrativo também. A ideia é que eu tenho um prédio privado, que é um prédio serviente, e dominante é o serviço público. O raciocínio da servidão no direito administrativo é que se coloca um prédio privado serviente a uma prestação de interesse público. Então, esse prédio privado, ele ficará serviente a uma execução de atividade de interesse público. Uma servidão de interesse público e esse prédio privado ficará serviente a essa atividade. Então, essa atividade de interesse público será exercida pelo particular nesse prédio privado. Então, o prédio privado ficará serviente a uma prestação de interesse público. Esse é o raciocínio, tá? Imagine, quando você pensa numa servidão, de se colocar um poste num terreno para passar fios de energia elétrica, ou uma plaquinha no meio da rua para localizar o nome da rua, identificar o nome da rua, uma plaquinha no muro de uma pessoa. São situações em que se impõe uma restrição àquele bem com a intenção de se conseguir executar uma atividade de interesse público, tá? Seja a prestação de um serviço público, seja uma atividade de utilidade pública, como identificação de nome de rua e tudo mais. São servidões, incide especificamente sobre aquele bem. A princípio, a servidão administrativa tem caráter perpétuo, tá? Perpétuo não é eterno. Eu só estou lhe dizendo que a servidão não é temporária, não é uma situação provisória, porque aí a gente vai estudar depois que existe a ocupação temporária, quando se precisa utilizar temporariamente o bem no interesse público. Não é o caso. A servidão é instituída por prazo indeterminado. Então, dizer que a servidão é perpétua não é dizer que ela é eterna, que não pode ser desfeita nunca. Não, é simplesmente regulamentar que essa servidão é instituída por prazo indeterminado. Então, se institui a servidão sem prazo, né? Por prazo indeterminado, aquele bem ficará serviente a essa atividade pública. Pode ser que as coisas mudem. Eu não preciso mais identificar o nome da rua no seu muro, eu faço de uma outra forma. Eu não preciso mais passar fio de energia elétrica, eu tenho uma outra forma. Enfim, é possível que se instituam outras formas, né, de prestação daquele serviço e a servidão seja extinta. Mas, a princípio, a servidão é instituída com caráter perpétuo. E, como ela atinge um bem especificamente, ela incide sobre aquele bem, a princípio, se houver dano, haverá indenização. Então, haverá indenização em caso de dano. A indenização, pessoal, é prévia, tá? Ah, mas como é em caso de dano e é prévia? É porque é o seguinte, a servidão, ela funciona mais ou menos no que tange ao procedimento, né? Não é que a servidão seja igual, mas o procedimento da servidão é um procedimento similar ao procedimento da desapropriação. Então, a gente tem um procedimento de servidão que parece muito com o procedimento de desapropriação que a gente conversou aí atrás. Ou seja, primeiro, o Estado declara que tem o interesse público em instituir a servidão e depois
ele calcula se haverá dano causado e define o valor indenizatório a ser pago e aí institui a servidão. Tá? Então a ideia é essa. Primeiro ele faz uma declaração, o ato declaratório, informando que existe o interesse público de instituir a servidão sobre aquele bem para executar tal e tal atividade. E depois ele vai então calcular o valor indenizatório, verificar se realmente haverá dano. Se houver, ele vai oferecer o valor indenizatório e vai entrar no bem, né? Instituir a servidão. Não entrar para tomar, mas instituir a servidão. Claro que pelo que a gente aprendeu, então assim como a desapropriação, a servidão pode se dar mediante acordo. Se o particular concordar que realmente o dano foi aquele, que a indenização está justa, a servidão se institui mediante acordo. Se o particular não concordar com esse valor, então vai ter que ser proposta uma ação judicial. Ele vai propor uma ação para o juiz declarar se aquele valor de indenização pela servidão é ou não justo. E, além da servidão instituída mediante acordo ou decisão judicial, a servidão também pode ser instituída mediante lei. Depois a gente vai falar sobre isso e você vai ver que a servidão por lei, ela gera algumas discussões. Mas, a princípio, essa servidão pode ser instituída por acordo, pode ser instituída por decisão judicial e também ela pode ser instituída mediante lei. Então, para prova objetiva, de antemão, a servidão pode ser efetivada mediante acordo, decisão judicial ou lei. Depois que eu terminar todas as intervenções restritivas, eu vou retomar essa ideia da servidão por lei, só para você entender o exemplo e, assim, como é que ela funciona, tá? Só que antes da gente seguir adiante para as outras intervenções, eu quero te falar uma coisa importante. Quando você aprende em direito civil as regras acerca de propriedade, é comum que você já entenda que a propriedade ela tem algumas características. Dentre elas, o caráter absoluto e o caráter exclusivo do direito de propriedade. Então a gente costuma dizer que a propriedade tem um caráter exclusivo, ou seja, ela é oponível erga omnes. Quem usa a propriedade é o proprietário ou alguém que esteja atuando com o seu consentimento. Então, não é utilizável por qualquer pessoa. A propriedade tem um caráter exclusivo. Ela é oponível erga omnes. Essa propriedade vai ser utilizada pelo proprietário ou por alguém que esteja atuando em nome desse proprietário. A ideia é de que essa propriedade, ela tem essa oposição erga omnes, né? Ela é instituída e tem que ser respeitada por todos. Da mesma forma, a propriedade tem um caráter absoluto. E o caráter absoluto é a ideia de que o proprietário faz com o seu bem o que ele quiser, desde que ele não prejudique a sociedade, ele dá o seu bem à destinação que ele bem entender. Né? Então ele pode jogar fora, ele pode desistir de utilizar, ele pode guardar, enfim, o caráter absoluto. É a utilização da propriedade pelo proprietário da forma que ele entender, que é o ideal. Essas intervenções restritivas, elas afetam o caráter absoluto ou exclusivo, às vezes os dois, da propriedade. Na servidão e na limitação, quero que você tome cuidado porque eles invertem, tá? Vamos lá. Na limitação, imagine que se estabelece que na beira-mar você só pode construir 4 andares. Você continua utilizando o seu bem sozinho? Continua. Sozinho. Mas você pode fazer no seu bem o que você quiser? Não. Se você quiser construir, você só pode construir 4 andares. A limitação, ela afeta o caráter absoluto do direito de propriedade. Agora imagine a servidão, colocou-se uma plaquinha no seu muro. Você continua fazendo o seu bem o que você quiser? Sim, pode sim. Mas você agora está utilizando o seu bem sozinho? Não. O Estado também está utilizando o seu bem para a execução de uma atividade pública. Então, na servidão, o Estado se serve do seu bem e utiliza o seu bem também para atender ao interesse público. Então, a servidão, ela afeta o caráter exclusivo do direito de propriedade. Isso é o que você vai ter que tomar cuidado, tá? Na hora da prova, se você não estiver atento, eles invertem. Então, a limitação, ela afeta o caráter absoluto do direito de propriedade, afeta pelo fato de que você já não pode mais dar a destinação que você quiser ao seu bem. Essa destinação respeita as limitações impostas pelo Estado. Você usa o bem sozinho, mas a forma de utilização é limitada pelo Estado. Então, esse caráter absoluto, ele é afetado pela limitação. E a servidão, ela afeta o caráter exclusivo da propriedade. Porque aí, nesse caso,
não se limita à utilização. O que o Estado quer é ele também utilizar o bem junto com você. Então, essa servidão acaba por afetar o caráter exclusivo desse direito de propriedade. E o Estado também vai querer utilizar o seu bem juntamente com você. Bacana? Perfeito. Pessoal, além da limitação, além da servidão administrativa, direito real incidente sobre bem imóvel, nós temos a requisição. Das intervenções restritivas, a requisição e o tombamento são os que mais caem. Mas rapidinho, a requisição é tão simples, tá? Cai o decoreba da Constituição. Por quê? A requisição administrativa tem base no texto constitucional. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição, regulamenta o seguinte: o Estado pode requisitar os bens de um particular desde que haja uma situação de iminente perigo público. Então, situações de iminente perigo público, o Estado pode requisitar o bem do particular para resolver a situação de perigo, assegurada a indenização ulterior, posterior, em caso de dano. Então, situação de requisição administrativa, o Estado requisita o bem do particular para resolver essa situação de iminente perigo público. Existe o iminente perigo público. Para resolver a situação de iminente perigo, o Estado requisita o bem do particular, assegurada a indenização ulterior em caso de dano. Então, se houver dano, a indenização será feita depois. Se garante uma indenização posterior em caso de haver dano, tá? A ideia é de que, havendo uma situação de iminente perigo público, o Estado requisita o bem do particular e depois, se houver dano, ele indeniza. Situação de perigo. Não dá para parar para indenizar ninguém, não. Primeiro eu vou atender ao perigo, a supremacia do interesse público, eu vou evitar que esse perigo seja um dano à sociedade e depois eu verifico se houve prejuízo, havendo eu indenizo. Então, imagine que houve uma enchente, nós temos uma quantidade grande de pessoas desabrigadas, o Estado vai lá, requisita um galpão e coloca os desabrigados. Servidão administrativa. Então, nesse caso, para atender a situação de iminente perigo, a sociedade tem uma quantidade grande de pessoas desabrigadas, então eu resolvo a situação de perigo, depois que ela for solucionada, quando terminar a requisição, eu verifico se houve dano e o dano será indenizado. Ou então, filme de Hollywood, estou correndo atrás do bandido, o bandido pega um carro, eu faço o quê? Requisito o primeiro carro que eu encontro, vou atrás, bateu, explodiu, não tem problema, indeniza depois, tá? Os danos serão indenizados posteriormente. Pessoal, o que é importante você entender da requisição, que é o que eles perguntam em prova, A requisição administrativa, ela pode recair sobre bens imóveis, ela pode recair sobre bens móveis e ela pode recair também sobre serviços. Então é possível requisitar um hospital, os aparelhos de um hospital e os serviços de um hospital. Problema nenhum. Essa requisição, ela pode recair sobre bens imóveis, sobre bens móveis e até mesmo sobre serviços. A requisição administrativa não se limita a bens móveis ou imóveis, ela incide também sobre serviços. Então, sempre que você pensar numa requisição, você também vai poder enxergar essa requisição sobre serviços, certo? Imagina o seguinte, só para você entender essa ideia da requisição administrativa. Imagine que, quando eu falo de serviço, Imagine que há uma guerra e o Estado precisa requisitar os homens para irem à guerra, reservistas. Nós somos reservistas, há uma guerra, requisita o seu serviço para ir à guerra. Se você morrer, não tem problema. Indeniza a família depois, Indenização ulterior em caso de dano. Então é possível essa requisição incidir sobre bens móveis, sobre bens imóveis e também incidir sobre serviços. Cuidado com esse pequeno detalhe, que a prova sempre tenta pegar vocês, e o resto é o texto constitucional. Situação de iminente perigo público, requisita o bem, indenização ulterior. Eles tentam confundir com a servidão e dizem que na servidão a indenização é ulterior também. Não é. Na servidão a gente viu que, havendo dano, a indenização é prévia. Na requisição, como existe uma situação de perigo, a indenização é posterior. Bacana? Além da limitação da servidão e da requisição, nós temos a ocupação temporária de bens. A ocupação temporária de bens, ela é uma requisição sem perigo. Na prática é isso. Primeiro, eu quero que você saiba o exemplo que costuma cair na sua prova. A lei da desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365,
ela trata expressamente de uma ocupação temporária, que é a ocupação temporária de bens vizinhos a obras. A lei diz o seguinte: quando o Estado vai executar uma obra pública, ele pode ocupar temporariamente os terrenos vizinhos a essa obra para dar suporte à obra. Então, é temporária, mas enquanto a obra estiver sendo executada, nesse terreno vizinho vai ficar o maquinário necessário à execução da obra, vai ficar o material, o espaço para a locação dos pedreiros, enfim, isso é uma ocupação temporária. Você vai andando por uma rodovia que está em reforma, né? Estão ali recapeando uma rodovia, você vai ver que na margem eles colocam maquinário, isso é ocupação temporária de bens. Então, normalmente, esse é o exemplo que cai em prova, porque é o exemplo que está expresso na lei da desapropriação. Então, costuma cair esse. Ocupação temporária de terreno vizinho a uma obra para dar suporte à obra. É temporária porque ela dura o tempo que durar a obra. Enquanto a obra estiver em execução, eu vou precisar utilizar aquele bem. Depois eu devolvo. Na verdade, pessoal, esse é o exemplo mais famoso, mas a ocupação temporária, ela estará presente todas as vezes que o Estado precisar utilizar o bem de um particular para atender ao interesse público, mas provisoriamente. Então, é mais ou menos como uma servidão, só que a diferença é que aqui existe uma ocupação de caráter provisório, com prazo determinado. Ou eu diria que é mais ou menos como uma requisição, mas não existe um perigo iminente. O que existe é uma necessidade pública de caráter provisório, de caráter temporário. Não há perigo, mas existe uma necessidade pública de utilização daquele bem, temporariamente, para atender uma necessidade de interesse público. Então imagine que no dia das eleições eu preciso fazer uma ocupação temporária em uma escola privada para usar como zona eleitoral. Isso é ocupação temporária de bem. Então essa ocupação temporária vai se dar em relação àquele local. Naquele dia eu preciso usar ali como zona eleitoral. Isso é ocupação temporária. A ideia é de que essa ocupação temporária de bens, ela se dá numa situação provisória, uma necessidade provisória. Todos os danos serão indenizados, tá? Então haverá indenização prévia em caso de dano, não há iminente perigo, então a indenização tem que ser prévia. E o que a gente tem é uma utilização do bem particular em caráter provisório, para atender uma necessidade, uma utilidade pública, tá certo? Por fim, das intervenções restritivas, que já não são as que mais caem em prova, a que mais cai das restritivas é o tombamento. O tombamento é, inclusive, uma intervenção interdisciplinar. Tá? A gente entra aqui também num aspecto de direito ambiental. Nessa última prova, a gente já teve uma questão em direito ambiental que parecia mais administrativo do que ambiental. Pois é, aqui a gente tem outra questão, um outro tema que acaba sendo interdisciplinar, que é o tombamento. O tombamento é uma intervenção na propriedade que visa a proteção do meio ambiente, mas não o meio ambiente natural, e sim o meio ambiente no que tange ao patrimônio histórico, artístico e cultural. A ideia do tombamento é de instituir umas restrições, algumas restrições sobre um determinado bem para a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural que esse bem possui. Então o bem, ele possui aspectos da história, da arte, da cultura de um povo, e para evitar que o proprietário destrua esses aspectos históricos, artísticos e culturais, se estabelecem algumas restrições em relação a esse bem. Então o tombamento, ele incide sobre o bem como forma de se garantir essa proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural. A intenção é de instituir o tombamento sobre o bem como forma de garantir a proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural. Se institui o tombamento porque, com isso, se consegue garantir que não haja prejuízo ao interesse da coletividade por meio da destruição dos aspectos da história, da arte e da cultura. Tá? Também é um direito real que recai sobre um determinado bem. Primeiro, o tombamento pode ser total ou parcial. Então é possível que o tombamento incida sobre um bem, mas é possível que o tombamento incida sobre parte de um bem. Aqui em Salvador, por exemplo, ali no Pelourinho, a maioria das casas são tombadas somente na fachada. Então o tombamento não incide sobre toda a propriedade, incide somente sobre a fachada. Algumas casas têm o tombamento integral, mas outras não.
O tombamento é sobre a fachada. Então é possível que esse tombamento seja parcial. Ele pode ser total, mas ele pode ser parcial. Ele pode ser de ofício ou ele pode ser a pedido. O próprio proprietário do bem pode pedir que seja instituído o tombamento, o que não é muito comum, porque normalmente gera restrições. Então, o tombamento pode se dar de ofício. A administração, verificando a importância histórica, artística ou cultural daquele bem, pode determinar o tombamento. E esse tombamento pode recair sobre bens imóveis, mas ele também pode recair sobre bens móveis. Então, diferente da servidão que é instituída sobre imóveis, o tombamento não. Eu posso tombar um casarão, mas eu posso tombar uma cadeira, um quadro. Basta comprovar que aquele bem, móvel ou imóvel, ele conserva na sua estrutura aspectos históricos, artísticos e culturais relevantes, né? A história, a arte, a cultura daquela sociedade. Outro ponto importante. A doutrina majoritária defende que o tombamento incide sobre bens corpóreos. Não existe tombamento sobre bens incorpóreos, tá? A Maria Silvia Zanella de Pietro é a única doutrinadora que defende o tombamento sobre bens incorpóreos. A verdade é que o tombamento incide sobre bens materiais, corpóreos, não bens imateriais. Os bens incorpóreos são registrados. É uma outra forma de proteção, o registro ambiental, mesmo porque as restrições do tombamento não se compatibilizam com o bem incorpóreo. Tombaram acarajé. Se tivessem tombado acarajé, na primeira mordida que você desse, era crime ambiental, né? Então, obviamente, não tombaram acarajé. O que existe é um registro ambiental sobre o patrimônio histórico, que é a receita do acarajé, o patrimônio cultural. Então, não há um tombamento no acarajé. O que existe é um registro ambiental incidente sobre o patrimônio imaterial. A ideia é de que o tombamento incide sobre bens materiais, bens corpóreos, sejam eles bens móveis ou imóveis, tá? Então, tombaram a obra do Jorge Amado? Não, registraram. Né? Tombaram a casa do Jorge Amado e registraram a obra do Jorge Amado. Eu peguei meu livro terceiro ano do Jorge Amado, queimei tudo. Não gosto, velho indecente. Né? Quem gosta, inclusive eu respeito e acho que tem uma importância cultural indiscutível. Mas não tem problema que eu queime, porque não houve tombamento. Houve um registro ambiental. Tranquilo? Pessoal, esse tombamento também tem caráter perpétuo. Só que quando eu falo que o tombamento tem caráter perpétuo, eu peço para você tomar cuidado com o que a gente chama de tombamento provisório. E aí, tem caráter perpétuo ou é provisório? O ato de tombamento tem caráter perpétuo. O tombamento provisório nada mais é do que uma medida cautelar. Então, no bojo do processo administrativo de tombamento, para evitar que o sujeito destrua o bem durante o processo, pode-se determinar o tombamento provisório sobre aquele bem. Então, o tombamento provisório é uma medida cautelar para evitar que o bem seja destruído enquanto o processo está em trâmite, né? Para evitar que o sujeito destrua o bem enquanto o processo está correndo. Então, esse tombamento provisório é uma medida cautelar administrativa para evitar prejuízos. A ideia é de que ao final do processo administrativo, esse ato de tombamento, esse tem caráter perpétuo. Então, o tombamento, ele é um ato de caráter perpétuo. Obviamente, é possível a medida cautelar de tombamento provisório. Além disso, o tombamento pode incidir sobre um bem mais de uma vez. Porque se o bem for de interesse local, ele vai ser tombado pelo município. Se ele for de interesse regional, ele vai ser tombado pelo Estado. E se ele for de interesse nacional, ele vai ser tombado pela União. E se ele for de interesse da humanidade, ele é tombado pela Unesco. Mas aí é direito internacional. Internamente, nós podemos enxergar 3 tombamentos: local, regional e nacional. E o mesmo bem pode sofrer mais de um tombamento. Então, o bem imóvel, vai lá, o município tombou, vai para o cartório, né, para o registro do bem. Depois o Estado também, vai lá de novo. A União também. Um tombamento não impede o outro. Então, esses tombamentos, eles são independentes entre si. Um não interfere no outro. O mesmo bem, ele pode ao mesmo tempo ser de interesse local, regional e nacional. E aí ele pode sofrer 3 tombamentos tranquilamente, concomitantemente. Tranquilo? Como eu disse a vocês, o tombamento gera algumas obrigações ao proprietário do bem tombado. Obrigações de fazer, obrigações de não fazer e obrigações de tolerar.
todas elas decorrentes do ato de tombamento. Primeira obrigação de fazer, conservação. Essa todo mundo sabe, né? O proprietário do bem tombado é responsável pela conservação do bem na forma em que ele se encontra. Então, o proprietário do bem tombado tem o dever de conservar o bem, respeitando todos os aspectos históricos, artísticos e culturais desse bem. A ideia é que esse proprietário do bem tombado, ele tem esse dever de conservação, ele tem o dever de tomar conta do bem e de fazer todas as benfeitorias necessárias à conservação desse bem. Claro que se ele informar que não tem, e justificar que não tem condições de fazer a conservação, aí ele terá o dever de informar ao poder público a necessidade de conservação. Tá? Além disso, a lei previa, o decreto 25, né, o dever de preferência. Em caso de alienação, tinha que oferecer em preferência ao poder público. O novo CPC revogou esse dispositivo, então não existe mais direito de preferência. O bem tombado, ele pode ser hipotecado, empenhado, alienado livremente. Não há mais preferência na compra e venda no caso de alienação de bens tombados. Cuidado com isso, é uma novidade do Código de Processo Civil. A compra e venda é livre, não precisa dar preferência ao ente público que tombou o bem, no caso de alienação. Tá? Não fazer, primeiro, não destruir e não modificar o bem. O proprietário do bem tombado não pode destruir esse bem e também não pode alterá-lo, não pode modificar, não pode alterar as estruturas do bem. Isso é destruir os aspectos históricos, artísticos, culturais, né? Pois é. Então, qualquer reforma que ele queira fazer depende de autorização especial do poder público. Eu não estou falando da licença normal, não. É uma autorização especial para evitar que ele destrua, que ele modifique os aspectos desse bem tombado. Assim como o bem tombado não sai do país. Então, o proprietário do bem tombado não pode sair do país com o bem tombado, salvo por um curto período de tempo, com a autorização do poder público. Então, vai numa feira, vai numa exposição, justifica a necessidade, e aí, por um curto período de tempo, desde que haja autorização do poder público, esse bem tombado pode sair do país. A princípio, o bem tombado não pode ser retirado do país, a não ser que seja justificadamente por um curto período de tempo e com autorização do poder público. Tá? Então, dever de conservação, obrigação de não destruir nem modificar, de não tirar o bem tombado no país e o dever de tolerar a fiscalização estatal. O Estado fiscaliza o cumprimento das regras do tombamento e o proprietário precisa tolerar essa fiscalização do Estado, né? Autorizações para reforma e tudo mais que se segue. Só para a gente fechar, porque eu prometi fazer isso antes da aula acabar, nós temos uma servidão decorrente de lei que decorre do tombamento. Se estabelece em lei que o tombamento de um bem gera a servidão dos terrenos vizinhos ao bem tombado. A ideia é simples. O terreno vizinho, ele não pode impedir nem a visualização e nem o acesso ao bem tombado. Então, o bem tombado, ele gera uma servidão automática para os terrenos vizinhos. Esses terrenos vizinhos, eles são servientes e o bem tombado é o bem dominante. Por isso, esse terreno vizinho, ele não pode impedir nem a visualização e nem o acesso ao bem tombado. Eu não posso construir nesse terreno vizinho de forma a impedir a visualização ou o acesso ao bem tombado. Na prática, parece uma limitação, né? Geral e abstrata. Limita o caráter absoluto, porque limita as regras de construção. Então, tem todas as características de limitação. Mas, para fins de prova, isso é uma servidão administrativa. Nesse caso, se entende que o bem tombado é um prédio dominante e que os terrenos vizinhos são prédios servientes. Dessa forma, essa é uma servidão instituída por lei. Não precisa ir em cada prédio vizinho e instituir a servidão. É uma servidão instituída por lei geral. Todos os terrenos que estejam vizinhos a bem tombado não podem impedir nem a visualização e nem o acesso a esse bem tombado. Bacana? Ótimo. Pessoal, fechamos o que eu precisava falar de intervenção na propriedade. Na próxima aula a gente já começa a trabalhar a matéria de licitações e contratos que vocês pelam de medo e que vão ver que não tem dificuldade. Tá certo? Até a próxima.